A gente está aqui então hoje com a Biba e a gente veio conversar um pouco com ela sobre rock gaúcho. A Biba que já foi do The Fala e muitas outras bandas. Ainda também. sou. Ainda é do The Fala. É que o The Fala teve tantas formações que eu saí, depois voltei, depois voltou o Edu, depois saiu o Edu, depois altas confusões mesmo. Mas a bateria sempre foi tu? Não, na verdade não. Teve a Paula, teve o Castor. Acho que só Paula e o Castor. Como é que tu vê o cenário do rock gaúcho? Tem diferença entre o rock gaúcho e o rock nacional? As bandas daqui, elas pegaram várias vertentes, assim, várias influências. Então, assim, ó, o The Fala, por exemplo, tá, é uma banda que tem várias influências, assim. Então é uma mistureba de rock, de funk, de jazz, tem várias coisas. E algumas bandas aqui, por exemplo, tem influência de Beatles, outras tem influência de Rolling Stones. Acho que cada uma acabou pegando alguma coisa assim diferente. A Graforreia também tem um lance de rock, mas tem alguma coisa bem gaúcha assim também, né? Eu acho que sim, que é diferente, mas eu não cito assim o rock gaúcho, né? Como, aqui nós fazemos o rock gaúcho, ele é diferente de todo o rock nacional. Acho que tem coisas assim, o rock do Rio de Janeiro já é mais alegre, né? Mais expansivo, o rock de São Paulo já é mais fechado, já mais sério, né? Acho que muito pelo ambiente assim que circula. O de Brasília é mais politizado, acho que bem normal assim cada região ter uma característica. Mas eu não gosto muito de dizer, o rock gaúcho é diferente de tudo. Né? Acho que a gente tem várias influências aí, como todas as bandas e todas as regiões. Paulo, tu foi uma das primeiras mulheres a tocar, né, aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu sente isso? Assim, sofreu algum preconceito? Como é que foi? Não sofri. Ainda bem que eu não sofri. Mas não, nunca assim. O que eu acho legal, assim, né, nessa minha trajetória? Que na verdade eu comecei a tocar e eu mostrei que uma mulher pode tocar, que uma mulher pode tocar bem, que pode ser muito parecida com o homem, nem parecido, né, não interessa muito isso, mas que tem a possibilidade de tocar, porque a bateria sempre foi reconhecida como um instrumento masculino, um instrumento que tu precisa força. Na verdade não precisa força, né? Tem que ter uma resistência, né? Eu faço musculação 3 vezes por semana pra poder tocar legal, assim. Mas sempre foi considerado um instrumento de homem. Eu não vejo problema absolutamente nenhum numa mulher poder tocar bateria, numa mulher poder tocar percussão. Eu fiz um grupo de percussão agora, em março. Fundei um grupo de percussão que se chama As Batucas. É a Orquestra Feminina de Bateria e Percussão. Como ano passado eu vi as minhas alunas tocando, assim, a gente fez um show num bar e foi maravilhoso, e a maioria das minhas alunas são mulheres. Eu resolvi assim, tenho que aproveitar essas meninas, porque o que acontece com as mulheres? Elas têm aula, mas elas acabam não aparecendo, são poucas ainda, né? Tem um número muito maior de mulheres tocando, com certeza, bateria, guitarra, né, baixo, mas ainda é um número muito pequeno comparado com os homens. Então eu resolvi pegar essas minhas alunas e assim, tenho que fazer alguma coisa com elas. Daí fundei essa orquestra, né, em março. E assim, ó, bombou de uma maneira tal que nem eu esperava. Eu esperava que, primeiro foi nessa sala, o primeiro dia que tinham 10, agora já tem 40. Eu já tô na segunda turma, vou para uma terceira turma. Então assim, ó, falta espaço para as mulheres, assim, serem reconhecidas, eu acho. Dentro do rock, assim, ainda. Sim, eu dentro acho que do ainda rock. tem muito aquela coisa, o homem fazer rock. Com e certeza, mulher, não. com certeza. A gente vê muito mais homem do que É mulher, muito mais né? homem, né? Mas assim, ó, a mulher tem condições total, né? Total. Essa orquestra feminina que eu fundei, ela tem de ritmos brasileiros, né? Então a gente toca maracatu, samba reggae, samba, ijexá, né? E foi uma coisa assim que realmente eu me surpreendi muito, né? Por isso que eu te falei. Então o que a gente está fazendo? A gente está montando isso para botar isso na rua, para que elas tenham essa participação, né? Tenham esse lugar para mostrar. E um lugar de aprendizado também. E quanto o cenário atualmente, assim, em geral? Tu acha que deu dos anos 80 para cá deu uma decaída, estão se fazendo coisas novas? O que se fala muito assim é numa crise
total, assim, do rock, né? Tem se falado bastante na música sertaneja, que tem dominado mais, o pagode também, e que o rock deu uma baixada. Isso é fato, a gente vê isso por shows, né, por lançamento de CDs. Então, sim, é bem diferente dos anos 80, né? Nos anos 80 tava bombando, assim, tinham várias bandas, né, na cena musical, tanto de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Então tava uma efervescência cultural bem grande, assim. Agora a gente já tá vendo, assim, que, né, tipo assim, tem várias discussões na internet, né, em jornais, onde é que anda o rock morreu, né, ontem até saiu, alguém postou ali, Educato é o último roqueiro do Brasil, tá, porque não, tá muito fraco, assim, nesse ponto, A gente né? vê até à noite também, né, quando tu quer sair, Exatamente. assistir um show, não tem. Não tem. E eu fiquei sabendo assim, ó, que o Wanda diminuiu um monte os shows dele, que no Ocidente o público de bandas de rock diminuiu bastante, né? Então tem essas coisas assim que a gente conhece, essas pessoas, né, do rock, os lugares que tinham bandas que se apresentavam de rock, que diminuiu bastante. Não acredito nessa coisa assim, rock não vai mais existir. Acho que não, né? Acho que sempre vai existir. Mas o mercado tá mais para outro tipo de música que não o rock, né? Que recado tu deixaria para quem tá começando no rock? Siga em frente, por favor, insista no que você gosta sempre. É isso, na verdade, o que eu acho. Eu sempre fui uma pessoa que fiz o que eu tô a fim de fazer, o que eu gosto, o que eu quero fazer. Tá? Apesar de todas as dificuldades, quer dizer, eu comecei numa época assim que não tinha bateristas mulheres, dificilmente tinha mulher numa banda de rock, né? Não era nem baterista, era mulher mesmo, né? De vez em quando aparecia uma vocalista, mas assim, ó, não se via quase nada. E o que eu fiz, né? Na verdade eu estava numa faculdade de Direito, fiz 3 anos de Direito, depois fui pra História, que eu adoro, né? Fiz 1 ano e meio de História, mas eu disse, não, meu negócio é música, meu negócio é bateria. Eu fui lá, comecei a tocar bateria, tive bons professores. Eu sou sempre a favor disso, de fazer o que a gente gosta, de tocar o que a gente gosta. The Fala foi uma banda que sempre tocou o que quis, o tempo inteiro, né? Então, uma banda assim que nunca se preocupou em vender, em tocar em rádio, naquela época, nos anos 80, e nem agora, né? Não se preocupava muito com gravadora, daí a gente tinha uma gravadora, daí fomos lá, gravamos um disco do jeito que a gente queria. Tudo ao contrário que uma gravadora gostaria de ter, tudo ao contrário que a mídia gostaria de ter, né? Uma banda que vendesse, que atraísse público. Não, a gente sempre fez aquilo que gostou. Claro que a gente paga um preço por isso. E quando é que tu percebeu esse teu amor, assim, como é que começou pela música, pela bateria? Tu sabe que eu não sei muito bem, eu sempre falo de uma história assim que meu irmão começou a tocar bateria. Eu não lembro que idade eu tinha, mas talvez criança, e eu pedi para meus pais para tocar bateria, eles disseram que não, que eu era muito pequenininha. Eu não sei se essa história eu inventei ou se ela realmente aconteceu, mas eu sei que o meu irmão, uma certa época, tocou bateria, que me fascina. Acho que sim. E na verdade, assim, quando eu comecei a me dar com o pessoal do rock, porque eu namorava o Miranda, o que mais me chamava atenção nas músicas era a bateria, né? Sempre, assim, sempre gostei muito de bateria e era um instrumento que eu focava, assim, quando escutava uma música. Então, mas eu não sei se foi exatamente assim com o meu irmão ou se foi por isso. O que eu me lembro também, uma coisa que aconteceu, eu e o Miranda tá num carro assim andando, ele me mostrou o King Crimson. E eu fiquei assim apaixonada pelo Bill Bruford, daí eu disse, eu vou ser baterista, é isso que eu quero ser, eu quero tocar que nem esse cara. E foi isso. Um momento especial da tua carreira. Que difícil! Foram tantos. Bem difícil mesmo. É que teve vários momentos assim que eu gostei bastante. Por exemplo, não me lembro exatamente que ano, acho que 86, 87, que o The Fala lançou o primeiro disco e foi uma coisa muito bem recebida pela crítica, né? Então, tipo assim, o Edu foi eleito o segundo melhor vocalista, eu fui eleita a segunda melhor instrumentista do Brasil, fui eleita melhor baterista aqui em Porto Alegre.
Então essas coisas, o primeiro disco de Fala pra mim é uma coisa assim bem significativa, assim, tanto bastante reconhecimento pra ti. Sim, e porque na verdade é o disco que eu mais gosto. É o disco que a gente tocou assim, entrou no estúdio, foi lá, fez as coisas, tocou do jeito que quis e saiu aquilo ali. Eu acho bem bacana, assim, acho bem espontâneo. Mas agora o momento, aquele momento assim, não sei. Uma situação engraçada que tu tenha passado na carreira. Engraçada? Ai, tem tantas, mas são tão bagaceiras. Olha, todas que eu tô lembrando agora, né? A mais engraçada tipo assim, ó, por exemplo, eu nem sei onde é que foi esse show. Tiveram vários shows. Esse até não é tão crítico assim de contar, até é legal a história. Foi em Charqueadas, Carlos Barbosa, alguma dessas duas cidades do interior. E naquela época o Edu andava de saia, né? E eu tinha aqueles cabelos, punk, aquelas mini saia, né? Vestida meio malucona, assim. E eu sei que a gente chegou nessa cidade e de repente foi uma loucura, assim. Os caras nos viram, né? Tinha gente que queria matar o Edu. Realmente, mataram mesmo. Vieram de facão, porque achavam que ele era gay, que isso e que aquilo. Então a gente teve que ser protegido contra esses caras. Assim, eu não me lembro se a gente acabou... Eu me lembro de uma imagem assim, a gente subindo num caminhão, indo embora. Mas não sei se também isso é viagem da minha cabeça. Mas enfim, foi um show assim, que foi super problemático, né? O Edu com aquele jeito de se vestir dele, né? A gente teve que dar uma... cair fora mesmo. E teve várias outras coisas, assim, engraçadas que aconteceram. Quer dizer, só o fato, por exemplo, de Edu... Eu também namorei Edu, né? Então, saía com ele na rua, o cara sempre vestido. Ele ia, por exemplo, no guarda-roupa da minha mãe, pegava as roupas da minha mãe, colocava, a gente saía. Né? Ela nem sabe disso, sai de mim que eu... E várias coisas, assim, engraçadas em função desse comportamento.